Então, olha só, retomando esse experimento aqui sobre pressão. Então, eu tenho uma amostra de água pura, com um termômetro, e um peso sobre esse termômetro. A pressão constante. E eu começo a aumentar, então, a fornecer calor sobre esse sistema. Ao fornecer calor sobre esse sistema ele vai aumentando a temperatura, até chegar à temperatura de ebulição. Tá? Se eu tiver uma pressão aqui, por exemplo, de 198,5 kPa, eu consigo chegar nessa temperatura até 120 graus Celsius. Se eu pegar essa pressão aqui, esse peso, diminuir esse peso um pouco, e passar essa pressão agora para 1 atm, eu consigo uma temperatura máxima de 100 graus Celsius. Se eu for diminuindo essa pressão com esse peso aqui, eu vou obtendo temperaturas máximas cada vez menores. Tá? Agora, se eu criar uma estrutura aqui de vedação completa do sistema, para manter a temperatura constante da água aqui dentro, e uma saída onde eu vou fazer a remoção do ar que está aqui dentro em contato com a água, e observar a temperatura dessa água, eu vou ver que à medida que eu for removendo o ar aqui de dentro, o ar que está aqui dentro, ele faz uma pressão sobre essa coluna de água. Se eu faço a remoção desse ar aqui de dentro, eu vou reduzindo a pressão cada vez mais. Então, se eu criar um vácuo aqui dentro tão grande, eu vou fazendo com que a pressão que estava dentro do recipiente, ela vá diminuindo cada vez mais. E se eu chegar numa pressão de 2,3 kPa, eu consigo fazer com que essa água passe do estado líquido para o estado gasoso a 20 graus Celsius. Então, preste atenção. Toda substância pura tem a sua temperatura de fusão e de ebulição. Mas a pressão é que determina, junto com a temperatura, como que essa substância vai passar do estado sólido para o líquido para o gasoso, ou do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. A pressão ela tem uma interferência sobre a temperatura, então, de mudança dessas fases. À medida que eu vou reduzindo a pressão sobre o sistema, eu vou diminuindo a temperatura de ebulição da água. Isso por quê? A água, pessoal, ela passar do estado líquido para o estado gasoso, quando a gente coloca um pouco de água para aquecer, essa água vai aumentando a temperatura. Sobre essa água aqui existe uma coluna de ar. Essa coluna de ar aplica uma pressão sobre essa água. A água só vai passar do estado líquido para o estado gasoso quando a pressão aqui dentro, devido à agitação das moléculas, for superior à pressão da coluna de ar. Então, novamente, quando eu pego uma caneca com água, sobre a superfície da água tem o ar atmosférico. Esse ar está imprimindo uma pressão sobre a água. Quando eu começo a aquecer essa água, as moléculas começam a vibrar e a pressionar a superfície da água, criando uma força. Quando essa força for igual à pressão atmosférica, essa água começa a passar do estado líquido para o gasoso no processo que a gente chama de ebulição. Então, a água ferve quando a sua pressão interna é igual ou superior à pressão externa.
Se eu consigo, então, diminuir a minha pressão externa, desculpa, eu consigo abaixar a temperatura, porque eu não preciso de aquecer tanto o meu líquido para que ele aumente a força, para que a força seja maior que a pressão. Porque agora eu estou reduzindo a pressão. Então, a pressão ela é inversamente proporcional à temperatura de ebulição. Tá? Quanto menor a pressão exercida sobre a coluna de água, menor será a temperatura de ebulição. Isso pode ser representado num gráfico que a gente chama de diagrama de fases. Toda substância tem um diagrama de fases. E tem um formato parecido com esse formato aqui, de 3 pernas. Esse é o diagrama de fases da água pura. Então, se a gente observar aqui, ó, a gente tem pressão por temperatura. Então, temperatura no eixo X, pressão no eixo Y. Essa região aqui é a região de máxima interação entre as moléculas de água. Fase sólida. Essa região aqui é a região de mínima interação entre as moléculas de água. Fase gasosa. Essa região aqui é a região de média interação entre as moléculas de água. Região líquida. Vejam que em baixíssimas pressões, ou quando eu não tenho pressão nenhuma, no vácuo, eu tenho uma coexistência aqui do estado sólido e do estado gasoso para a água. Eu consigo obter água no estado gasoso em temperaturas, inclusive, menor que 0 grau. Basta eu ter uma pressão muito baixa, muito baixa. À medida que eu vou aumentando a pressão sobre o sistema, aproximando aqui, ó, da pressão atmosférica, em regiões, por exemplo, como a nossa, que é de 1 atm, quando eu chego nessa pressão de 1 atm, na temperatura ambiente, aqui em torno de 25 graus, ó, o estado físico da água é líquido. Na pressão de 1 atm, que é a pressão atmosférica da nossa região, para eu passar do líquido para o sólido, eu tenho que diminuir a pressão a temperatura para 0 grau. Para passar do líquido para o gasoso, na pressão do nosso ambiente, eu tenho que passar a temperatura de 25 para 100 graus. E existe uma região aqui, ó, interessante no diagrama, chamada de ponto triplo. Nessa região aqui, de pressão e temperatura, eu tenho a coexistência das fases sólida, líquida e gasosa. Então, numa pressão aqui de 0,6 kPa, uma temperatura de 0,01 graus Celsius, a água pura, ela tem moléculas no estado sólido, moléculas no estado líquido e moléculas no estado gasoso. Todas as substâncias apresentam esse tipo de comportamento. Tá? O que vai mudar são as temperaturas de encontro do ponto triplo e de encontro com o valor da pressão a qual eu esteja avaliando. Então, como eu disse, a água na pressão ambiente, nossa aqui, na pressão a nível do mar, de 1 atm ou 760 milímetros de Hg ou 101,3 kPa, são 3 unidades de pressão diferentes, na temperatura de menos 18 graus,
estado sólido. Na temperatura de 0 grau, parte sólida, parte líquida. Na temperatura de 25 graus, líquido. Na temperatura de 100 graus, líquido sólido, gasoso, desculpa. Na temperatura de 120 graus, apenas gasoso. O que acontece, então, se eu alterar a minha pressão sobre a amostra de água? Se eu aumentar a pressão sobre a amostra de água, o que eu faço com a temperatura de ebulição? Ela aumenta. Para passar do estado líquido para o estado gasoso, o número 1 aqui, ó, 120 graus a 198,5 kPa. Na pressão ambiente de 1 atm, 100 graus. Em pressões menores, 95, 90 graus. Então, isso começa a me mostrar, por exemplo, o princípio da utilização da panela de pressão, o princípio da utilização das autoclaves. Autoclave e panela de pressão, elas são utilizadas para elevar a pressão do sistema, fazendo com que a água possa atingir temperaturas superiores a 100 graus Celsius, promovendo ou o cozimento dos alimentos ou a esterilização dos materiais ao mesmo tempo. Isso me explica também o fato de que em regiões de altitudes maiores, a água pura, ela tende a ferver mais rápido, porque essa temperatura de ebulição ela é mais baixa. Então, lá em Domingos Martins, para fazer um café, para aquecer a água para fazer o café, tirando a temperatura do ar, que é mais fria do que aqui, se a temperatura dentro da casa estiver igual à temperatura da casa aqui em Vitória, se a chama do fogão lá for igual à chama do fogão aqui de Vitória, a água lá em Domingos Martins vai ferver mais rápido. Porque lá a temperatura de ebulição é ligeiramente menor. Tá? E aí, se eu for abaixando a pressão até 2,3 kPa, eu posso ferver a água na temperatura ambiente. Tá? Eu posso fazer com que a temperatura de ebulição da água fique menor do que a temperatura ambiente. E ela ferva a 20 graus. E se eu colocar o dedo lá, eu queimo meu dedo? Se eu diminuir a pressão a 2,3 kPa, chegar a temperatura de 20 graus, colocar o dedo lá, eu vou queimar meu dedo? Sim ou não? Não. Quando eu abaixo a pressão a níveis tão baixos, a quantidade de energia necessária para passar a água do estado líquido para o gasoso, ela também abaixa, a níveis que não causam efeitos sobre o meu dedo ao ser mergulhado ali naquela água. Tá? Bom, esse diagrama de fases, ele é utilizado, por exemplo, para entender o princípio de alguns processos bem interessantes para a indústria de alimentos, mas também para a indústria farmacêutica. Um desses processos é a chamada liofilização. A liofilização é a remoção do solvente no estado sólido a pressão constante. Então, por exemplo, eu quero produzir café e leite solúvel. Então, eu pego lá o leite, ou pego o café pronto, congelo o leite e o café,
e levo a um equipamento que promove a redução da pressão, cria um vácuo, remove o ar sobre a superfície desse café, sobre a superfície desse leite. E aí, ao criar o vácuo, a água que está ali, hidratando o café e o leite, ela passa do estado sólido para o gasoso, evaporando e deixando apenas o soluto, apenas as substâncias que compõem o café e que compõem o leite, tirando a água que é o solvente. Isso é interessante na indústria de alimentos, mas é extremamente interessante também na indústria química e farmacêutica. Algumas moléculas, elas são muito sensíveis à temperatura e à variação de energia em soluções aquosas. Elas se desestabilizam muito facilmente, elas se inativam facilmente. Então, enzimas e alguns antibióticos, eles são vendidos e são estocados de forma liofilizadas. Então, tem um antibiótico aí, o clavo... esqueci, não sei falar o nome dele não. Clavo alguma coisa. Ele vem em pó. E aí, quando a gente vai utilizar, a gente tem que fazer a ressuspensão e utilizar o mais rápido possível. Esse em pó obtido é feito pelo processo de liofilização. Tá? Esse aí mesmo, Petra, justamente. Ele faz a passagem do estado sólido para o estado gasoso, diretamente, da água que está ali dissolvida. Então, durante o processo de produção da enzima ou do antibiótico, eu obtenho uma solução aquosa. Eu congelo essas soluções, submeto a ela a um vácuo em baixa temperatura, e ela passa, então, do estado sólido direto para o estado gasoso, eliminando